Manaus. Jovem Pan News. Hoje, sexta-feira, dia 27 de agosto, nós fazemos aquele balanço dos assuntos políticos, os destaques da política durante a semana. E hoje a gente tem a alegria de ter novamente aqui na bancada conosco o nosso amigo jornalista Ney Lopes, que está bem, está se recuperando. Graças a Deus está aqui conosco. Bom dia, Ney. Seja bem-vindo. Bom dia, Jussara. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes. Depois dessa terrível Covid, que não é mole, graças a Deus eu tive a proteção divina, estou me restabelecendo e é uma alegria muito grande voltar a conviver com vocês para analisar fatos do interesse público. É uma alegria para nós também tê-lo aqui, mais uma vez. Ney, a gente começa, destacando um dos assuntos que foi aí destaque na semana, que foi a presença, a visita do ex-presidente Lula aqui ao Rio Grande do Norte, que as suas articulações políticas, tudo que aconteceu durante essa semana, e a gente já queria colocar esse primeiro assunto aí na sua mesa. Olha, Jussara, eu interpreto a presença do ex-presidente Lula no Rio Grande do Norte como o esforço que ele está fazendo para dizer que está vivo politicamente. Ninguém nega que ele tem prestígio, isso ninguém nega. Ninguém vai dizer que Lula não é um líder. Mas também não é esse prestígio que se alardeia, imbatível, invencível, também não é. Tanto não é que ele chegou aqui ao Nordeste, oficialmente a Natal, de uma maneira muito cautelosa, conversando com os alves, recinto fechado, diz que não sabe se será candidato, está pensando, está refletindo. E uma coisa gozada, Lula só procurou o Centrão. Eles criticam tanto o Centrão, e o Centrão merece críticas, claro. Mas quando é para beneficiar o PT, o Lula abertamente convoca Centrão, só conversou aqui com gente do Centrão, fora aqueles que são seus correligionários. E, Ney, justamente o Centrão, que foi o bloco que, no passado super recente, tirou a presidente Dilma do poder, né? Exatamente, você lembrou muito bem. Foi quem tirou do poder, foi quem desestabilizou Dilma, foi quem criou o problema para o PT, levando o MDB, que hoje, no Centrão, Lula quer se vincular, quer se coligar, naquela época foi levado ao poder pela desestabilização do governo Dilma. Você veja como são contraditórias as coisas, né, Virgínia? Pois é, e a gente tem muito o que conversar sobre esse namoro entre o PT e o MDB aqui no Rio Grande do Norte, mas eu queria só fazer uma observação. Dizer que está vivo, Você falava, acho que Lula veio mais para dizer que está vivo, mas ele só falou para a militância, Ele não foi para as ruas. A gente não viu um Lula medindo a sua popularidade nas ruas de Natal em nenhuma outra cidade. Um evento que ele iria aqui nas Rocas, aqui na Rampa, visitar as obras da Rampa, que seria, em tese, um evento no meio da rua. Ele cancelou essa visita de última hora, E a gente não viu Lula indo visitar nenhuma obra do governo do estado que tem à frente uma petista, que é a governadora Fátima Bezerra. Não sei se por falta da obra ou se ele não teve interesse de circular pelas ruas, Ney. Mas a gente sentiu falta de um pré-candidato circulando no meio das pessoas. Isso confirma, Virgínia, que ele veio para ver, para olhar e para tentar se decidir. Ele não é candidato ainda, ele está com medo. Ele sabe que os processos estão andando, ele sabe que de uma hora para outra pode ser condenado só num processo e se tornar inelegível. Ele tem consciência, ele tem bons advogados. Não é como se diz, às vezes, os radicais, ele está absolvido, o Supremo jogou na rua. Não, não é assim não. Ele está respondendo a 8 processos penais. De uma hora para outra estoura um. E como é que fica? Então ele está cauteloso, chega, não se expõe, fica em recinto fechado. É aquilo que eu disse, para dizer que está vivo. Ney, com relação a essa conversa de Lula com Garibaldi, a gente percebeu, a gente acompanhou tudo isso, essas conversas. O que é que você achou disso? Existe algo decidido, na sua opinião? Não,
Não, eu acho uma coisa assim, eu não concordo muito, sabe? Eu acho que... Você não concorda com o quê? Com o PMDB assumir essa posição. O PMDB tem uma tradição, tem uma posição, não precisava ter tanta subalternidade de querer, numa hora dessa, faltando mais de um ano, começar a conversar sobre o que não existe. Conversa, sai da sala de nada decidido. Acho que isso não é papel do PMDB, nem tampouco do senador Garibaldi, que tem um perfil, que tem uma vida pública. Eu achei desnecessário, achei um tiro no pé essa história desse contato. Se tivessem feito um acordo, tudo bem, é um direito, né? Mas não, fica nisso, vai lá, vem cá, e eles entraram na sala como saíram. Mas não é de hoje que o ex-presidente Lula tenta atrair o MDB para essa aliança. Aqui mesmo, Ney, acho que em junho a gente teve a oportunidade de entrevistar o ex-presidente aqui na Pan News Natal, e ele dizia que tem que se buscar alianças, inclusive com os partidos que participaram ativamente da saída da presidente Dilma. E na que época, não fazia política com ressentimentos, né? Foi a frase dele. E dizendo o seguinte, uma coisa era buscar alianças para eleitoral e outra coisa era a governabilidade, né? Era o projeto de governo. Então, esse namoro com esse projeto que Lula quer atrair o MDB para o Rio Grande, para esse apoio da chapa de Fátima Bezerra, não é de hoje. E com outro detalhe, já tinha excluído, também a gente sabe que nos bastidores ele já tinha excluído o próprio nome de Carlos Eduardo para uma aliança com o PT. Mas Lula não está só atrás do PMDB, ele procurou Rafael Mota no PSB, ele tem procurado outros partidos, ele está procurando abrir espaço. O PMDB foi um aliado no passado que pode vir a ser no futuro. Mas esse propósito, esse anúncio, essa ênfase da visita foi mais que o PMDB, embora ele tenha procurado também outros partidos. Agora, o ex-deputado Henrique Alves não participou dessa conversa, né? Ele não estava em Natal, né? A gente tem informação que ele estava, inclusive, a gente viu fotografias dele no ato político do MDB nacional. Mas essa não participação de Henrique também sinaliza algo, Ney, na sua opinião? Olha, sinaliza que Henrique está numa posição discreta. Eu acho que ele está até correto, sabe? Ele colocou-se numa posição discreta. O grande eixo político do PMDB do Rio Grande do Norte, historicamente, foi Henrique Alves. É quem sustentou o PMDB. A projeção, o ministro e tal, foi Garibaldi. Mas o homem que levava o PMDB nas costas era Henrique Alves. A gente, gostando ou não gostando, tem que reconhecer isso. Você acha... E ele está numa... Sim. Pode concluir, desculpa. Então, ele hoje anuncia que pretende se candidatar a deputado, mas diante desse jogo de muito Alves dentro do mesmo saco, ele está adotando, e eu acho que ele está certo, uma posição de cautela. E do outro lado, a gente também recebeu esta semana aqui na bancada o ministro Fábio Faria, que aliás veio para Natal na segunda e na terça-feira, datas inclusive que coincidiram com a vinda do ex-presidente Lula, deu várias declarações e também defendeu que do outro lado a oposição se una com um nome viável. Ele disse que o critério é esse, encontrar um nome viável para derrotar a governadora Fátima Bezerra. O que é que você acha, Ney? Uma tese, né? É uma tese, é o óbvio ululante, quer dizer, se Fátima está com um sistema de reeleição montado, é natural que as oposições se articulem. E é natural que, no caso, o ministro das Comunicações, ele estimule isso, né? Ele não citou nomes, ele não deu estratégia, mas ele admitiu, e ninguém pode dizer que isso não seja uma coisa viável. Durante essa passagem também do ex-presidente Lula por aqui, um outro assunto chamou muita atenção, que foi a operação da Polícia Federal, né, aí junto à CESAP, para investigar a questão dos leitos, né, administrados aí por uma empresa. E a gente queria saber, Ney, a sua opinião, né? Você acredita que a Polícia Federal surpreendeu Fátima e os governadores reunidos nessa semana? Não, exerceu a competência que a Polícia Federal sempre exerce, de uma maneira muito responsável. Porque se a gente for dizer que surpreendeu Fátima, todo dia nos surpreendem Bolsonaro. Então tem que anunciar quem vai ser investigado de véspera.
tem que ser feita a investigação. Você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A vinda de Lula e a operação... Não tem nada a ver com nada. Eu também aqui na quarta-feira a gente falava sobre isso, eu também defendo essa posição, Ney. Já que o processo estava em investigação, foi uma demanda que partiu da Justiça Federal, iria ser cumprida. Uma operação da Polícia Federal, ela não é montada de uma hora para outra, né? E iria acontecer de qualquer maneira. Mas o governo está tentando, através de alguns interlocutores, e aí eu me refiro ao secretário Fernando Mineiro, de querer linkar também a operação para tentar esvaziar, tirar o brilho aí da visita do ex-presidente Lula, que, na minha opinião, acabou tirando o brilho também, porque não foi só uma visita de Lula, estavam aqui na quarta-feira todos os governadores do Nordeste. Aliás, Ney, queria sua opinião. Como é para você assistir um lançamento de um programa social lançado pelos governadores do Nordeste, num ato que contou com a presença de um pré-candidato à presidência da República, como foi o auxílio que os governadores lançaram para ajudar as famílias que perderam filhos na pandemia? Pais na pandemia. Puro ato eleitoral. Eles estão fazendo o que eles condenam. Absolutamente eleitoral. Sobretudo considerando que já há um esforço muito grande no sentido dessa ajuda emergencial. Claro, qualquer coisa que venha colaborar, que venha ajudar, que venha dar uma mão aos mais pobres, a gente tem que aplaudir. Agora, não com um objetivo tão eleitoral quanto foi esse. Acabou chancelando, né, o projeto, claro, né? Claro. Ney, ainda com relação a essa operação da Polícia Federal, né, com relação aos leitos, a gente tem aqui, inclusive, destaque na matéria da Tribuna do Norte, que a contratação teve uma participação do Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte, né, que participou do processo cedendo servidores do setor de compras, né, para participar dessa questão da licitação. Foi. Eu queria que o senhor comentasse também esse assunto. Eu acho que o Ministério Público tem competência para isso, não tem problema nenhum, entendeu? É uma maneira de acompanhar, é uma maneira de dar uma participação. Eu não vejo nada negativo nisso. E o bom de conversar com o Ney, viu, Jussara, e ouvintes, é que Ney não é só jornalista, ele é advogado também, né? Ele consegue tirar nossas dúvidas jurídicas, porque eu confesso que ontem também fiquei com uma certa dúvida se era tarefa do Ministério Público não só acompanhar ele como órgão de fiscalização, não só acompanhar esses contratos, mas também participar ativamente na busca aí pelo menor preço, como foi o que a gente assistiu nesse contrato da CESAP. Mas, Ney Lopes, cenário nacional, nossa enquete. Vamos fazer a pergunta da enquete para Ney? Hoje a gente a gente destaca nessa situação do 7 de setembro, a participação do presidente Bolsonaro nesses atos de 7 de setembro. Perguntamos aqui aos nossos ouvintes que já estão participando, daqui a pouco a gente registra as participações, mas vamos colocar a enquete para Ney, né? O que é que você acha, Ney, da participação do presidente Bolsonaro nesses atos? Corretíssima. É um direito dele. Presidente da República, data nacional, você não pode limitar o 7 de setembro. Aliás, eu acho que o Supremo poderia ter sido mais comedido ao interditar acessos próximos à Praça dos Três Poderes. Podia ter tomado medidas preventivas, é claro, para evitar tumulto, mas uma data como 7 de setembro não pode ser contida. Ela tem que ser estimulada, comemorada, agora é claro, com as cautelas que evitem problemas que agitem o país. Um dos cenários que mais causam expectativa é justamente São Paulo e a Praça dos Três Poderes, né? São Paulo, Avenida Paulista, Praça dos Três Poderes em Brasília, Ney, porque são os espaços políticos do país onde já ocorreram inúmeras manifestações. Mas se o presidente da República aparecer nesses atos, você acha que teremos consequências para esse embate institucional que a gente vem acompanhando? Não, é um direito dele. O presidente da República, ele tem os valores dele, ele tem as posições, a gente pode até discordar de certas posições extremadas, de certas tentativas de acirramento, mas ninguém pode dizer que não seja direito dele. Ele tem o direito de ir, de falar e de dizer o que pensa. A gente tem aqui a participação também dos nossos ouvintes. O Cristiano Santana, pelo comentário, ele é contra o presidente Bolsonaro.
Então, provavelmente, ele é contra também a participação dele. Já o Márcio Chaves diz: é perfeita a participação do presidente nas manifestações, pois ele é o maior representante dessa luta contra essa ditadura de toga e domínio dos sistemas sobre a nossa nação. Essa aqui é a mensagem do Márcio Chaves. E você pode participar aqui conosco, 999891263 ou youtube.com/Jovem Pan News Natal. Vamos discutir esse e outros assuntos. Virgínia, vamos seguir aqui com o nosso bloco de política com Ney Lopes. Pois é, Ney, ontem à noite, acompanhando o noticiário político nacional, a gente viu algumas declarações, algumas queixas de integrantes do governo em relação à posição do Senado Federal. Não era nem em relação à Câmara. Inclusive o ministro Paulo Guedes afirmando o seguinte, que a Câmara estava colaborando, mas alguns projetos do governo estavam travando no Senado. Você está acompanhando o desempenho aí dos poderes, né? Do Congresso, no caso Câmara e Senado Federal, em relação ao governo Bolsonaro? Eu falo isso porque essa semana também a gente saiu do Senado uma das decisões políticas mais importantes, que foi a decisão do presidente Rodrigo Pacheco em não aceitar o impeachment aí do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou acompanhando, como posso, é claro, viu, Virginia, pela mídia e amigos que eu tenho, que eu converso diariamente por telefone, etc. Eu estou acompanhando e muito interessado. Eu quero destacar que o mais importante, o ato mais importante, mais significativo, mais simbólico das últimas horas foi a decisão do senador Rodrigo Pacheco ontem mandando arquivar esse impeachment. Ele não deixou para depois, ele analisou, estudou e decidiu, ao contrário do que tentam dizer que ele é mineiro e não decide. Eu acho que ele decidiu bem, cortou o mal pela raiz e toca o país. O país é que tem que ser tocado. Você acha que ele ganhou projeção nacional aí nessa... Projeção nacional ele já tem, porque ele é presidente da Casa Legislativa mais importante do país. Mas você acha que ele ganhou visibilidade na corrida pela presidência da República? E também, ontem a gente fez esse comentário aqui, Ney, que ele evitou algum tipo de problema ali entre os senadores, porque ele pegou para si, né, digamos assim, o problema, né? Guardou ali para si, não jogou para a plateia, não deixou na mão dos outros parlamentares, né? Exatamente, dos outros parlamentares. E essa questão da terceira via e dessa possibilidade de terceira via, que também foi abordada aqui com o Fábio Faria, né, essa situação. Sara e Virgínia, eu acho o seguinte: o Rodrigo Pacheco está indo muito bem. Se ele é candidato, se vai ser, se está somando, se tem voto, eu acho que esse negócio de voto ele não tem nem que se preocupar agora. Pode ficar aí no fim da fila das pesquisas. Voto é o ano que entra, é lá para maio, junho, quando o país abrir os olhos e vir que precisa de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa de prumo, de uma pessoa que saiba o que quer, de uma pessoa que leve o país para um período de pós-pandemia com segurança. No momento, eu acho que ele, como presidente do Senado, está fazendo o que deve ser feito. É um grande quadro nacional, tem muita discrição e tem demonstrado firmeza. Olhe bem, firmeza, porque você às vezes vê na mídia aí os coleguinhas querendo desqualificar, é mineiro, não, mineiro não. Ele está demonstrando firmeza. Agora, o que é que vai dar isso? Eu não sei. Os fatos que virão aí pela frente é que irão determinar. Mas que o Rodrigo Pacheco está indo muito bem e pode ser a terceira via. Ninguém se engane, pode ser a terceira via. De repente, o país pode acordar com visitas de terceira via, oferecida a opção de presidente, de governador, de senador, mudando o cenário nacional. Ninguém se engane com isso. Pois é, e tem uma terceira via tentando chegar também, que é o governador João Dória. Hoje chega a Natal, vem num horário péssimo, né? Ele vai se reunir aqui em Natal com alguns políticos do PSDB, com alguns empresários, às 7h de uma sexta-feira, né? A agenda do governador de São Paulo prevê essa parada aqui em Natal, ele que está atrás do voto dos tucanos. Ele, por enquanto, Virgínia, está na luta interna, né? Da pesquisa interna dos tucanos, né? É um quadro, ninguém pode dizer que o governador não é um quadro, mas anda muito desgastado, houve muito confronto, ou há confronto dele com o Bolsonaro, há muito choque. É muito difícil o João Dória transmitir uma mensagem de um candidato de terceira via.
Eu acho muito difícil, mas é um direito dele tentar. Pois é, chega hoje, né? A informação que a gente tem, inclusive, é que poucos tucanos estarão para recepcioná-lo, viu, Jussara Correia? O prefeito Álvaro Dias fica por Brasília, está cumprindo uma agenda administrativa, é o prefeito da cidade, é filiado ao PSDB. A gente tem informação também que deputados estaduais da legenda não poderão participar desse compromisso hoje à noite com Dória e até agora confirmado só a ida do presidente Ezequiel Ferreira, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Coincidências? Coincidências. Virginia, a maior coincidência, que a gente fica até sem saber o que dizer, é o prefeito não estar aqui, né? O prefeito é do PSDB. Ou ele não quer se meter na política mesmo, quer se afastar, ou ele está dizendo o seguinte: me deixa em paz que eu vou tocar a prefeitura. Está cumprindo, oficialmente disse que fica por Brasília cumprindo a agenda administrativa. Numa sexta-feira? Ney, outro assunto relacionado ao governador do estado de São Paulo é a questão da vacinação. A gente tem aí as informações recentes, né, sobre a preparação para uma terceira dose, foi anunciada pelo Ministério da Saúde. A previsão do Ministério é para que essa imunização aconteça a partir do dia 15, mas o governador quer fazer em São Paulo já no dia 6, quer antecipar isso, né? E aí, o que é que você acha disso, essa disputa, né, entre o governo federal e o governador João Dória? Olha, Virginia e Jussara, eu peço a Deus, eu fui vítima da Covid, né, sei o que é isso, que prevaleça a ciência e o bom senso. Porque eu li hoje que essa história da terceira dose abre caminho para variantes mais agressivas. Você imagina, você toma uma terceira dose, ao invés de melhorar, piora? E outra coisa, quem está admitindo isso é a Organização Mundial da Saúde. Então, essa disputa política, quem chega primeiro, quem aplica primeiro, eu peço a Deus que haja uma solução em que prevaleça a ciência. Se tiver de ter a terceira via, e é fácil aí ser comprovada a necessidade, que seja aplicado. Do contrário, não adianta se apressar. E nem adianta a gente assistir essas disputas. Quem começa primeiro não quer dizer que seja o primeiro e o mais competente. Claro, né? A gente vê que isso aconteceu no passado recente e a gente teve todas as consequências aí nessa disputa política pela vacina. Você tem toda a razão. Outro assunto, né, que ganha os noticiários é a situação do noticiário internacional, a situação aí do Afeganistão, o quadro delicado, né, para o presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Vamos comentar um pouco também esse assunto, Ney. Olha, esse é um quadro muito interessante. O Afeganistão, há mais de 20 anos, vem sendo ocupado pelos Estados Unidos, que já gastou lá mais de 3 trilhões de dólares. Para quê? Para nada. Porque só para dizer que divide o país. Esse acordo de retirada que Biden fez, ele foi negociado por Trump em maio, para ser feito em maio. O problema que está dando errado é a cultura daqueles países ali do Sudeste Asiático. Se não tivesse uma variante que discorda dos talibãs, que é uma variante terrorista, tudo estava dando certo. Mas ontem essa variante, que é Tafik, se não me engano o nome é assim, eles fizeram um atentado terrorista e estão prometendo fazer outro. Então isso complica, ninguém sabe como vai ser. Eu acho que ali vai ter que ser uma força-tarefa internacional. Eu acho que a OTAN tem que se rearticular, não pode deixar só na mão dos Estados Unidos e partir para uma ação de isolamento desses radicais e permitir que o Afeganistão, no restante do seu território, possa existir como um país livre. Quais as consequências do atentado de ontem, Ney, para o mundo como um todo? São consequências que geram muita insegurança. Nos Estados Unidos, houve uma queda de popularidade do Biden, né? Porque como ele tem uma oposição muito forte, deu-se a entender que era a fragilidade dele, que tinha sido incompetência dele, quando não foi. Ele negociou a saída dos talibãs
mas falhou com essa facção que é contra os talibãs. É muito dividido, esse grupo terrorista é muito pulverizado e não é fácil uma ação nesse sentido. A gente tem que ter paciência e esperar que um dia haja uma solução. Agora são 8h31. Repita. 8h31. Infelizmente, o nosso bloco com o Ney está acabando aqui. A gente poderia passar, Ney, umas 2 horas conversando ou mais, viu? Porque o Brasil também não é para amadores, né? São muitos assuntos de política que, enfim, tem repercussão. E é um prazer falar com vocês, né? É uma alegria também para nós e a gente aprende especial muito, né? também com a sua volta, Exatamente. né? A gente estava torcendo aqui pelo seu retorno. Comemorando a sua saúde, né? Graças a Deus você está bem. E a gente se encontra, então, na próxima sexta-feira com mais informações sobre política. A gente deseja um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. Muita saúde, Ney. Antes de dar a minha saudação final, eu quero fazer um agradecimento. Um agradecimento aos profissionais da saúde. São verdadeiros heróis. Eu tive 2 vezes em UTI de hospital ultimamente. Vejo a dedicação de médicos, de enfermeiros, de cuidadores. É preciso que, nesse período pós-pandemia, haja uma preocupação maior com os profissionais da saúde, no sentido de assisti-los, no sentido de prestigiá-los mais, até que quando houver assim, uma situação de gravidade, automaticamente já se acionem determinados mecanismos que possam ajudar mais esses profissionais. Eu quero aqui agradecer, exaltar e bater palma aos profissionais da saúde nesse momento tão difícil que nós vivemos, especialmente aqui no Rio Grande do Norte. E a vocês e aos nossos queridos ouvintes e telespectadores, desejar um feliz final de semana e na próxima semana a gente se encontra, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E a gente compartilha dessa sua opinião muito em relação bem. aos profissionais da saúde, Ney. Isso Muito bem mesmo. lembrado. Um abraço, Ney. Agora são 8h